Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Renata Miranda, que vai falar um pouco, né? Só lembrando, a diretora de brand e relacionamento do Sistema Dia de Comunicação, para falar um pouco desse momento, Renata, histórico do Jornal Dia. Inclusive o Zósimo e o Mussolini, que foram editores do jornal, falaram aqui que 75 anos. Se for pesquisar, são poucos jornais no Brasil que têm 75 anos, que resistem ainda nesse momento que a internet, tudo é dragado pela internet, é levado para a internet. Mas, ao contrário dos outros, não só completou 75 anos, como esse ano tem uma vasta programação que vai até o mês de dezembro. Boa tarde, seja bem-vinda. Isso mesmo. Boa tarde, obrigada. Sempre muito bom vir para cá, conversar um pouco sobre os nossos bastidores, né, os nossos projetos, o que o Grupo Dia está planejando para esse ano, de projetos especiais, o nosso calendário de eventos que a gente vai fazer durante todo o ano de 2026, com uma data que é muito importante, muito emblemática para o grupo. Como você falou, Douglas, 75 anos, não é qualquer jornal nem do Brasil, né, que permaneceu e que traz na sua linha editorial aí tanta credibilidade, tanto amor e paixão por uma notícia muito bem produzida. Ontem a gente recebeu aqui 2 grandes representantes do nosso jornal impresso, e você viu que amor, que paixão, né? Falar da notícia, como é prazeroso você ouvir de um jornalista como o Zósimo, como o Mussolini, o respeito pela notícia, a qualidade, o esmero de se trazer uma informação com tanta dedicação, com tanta paixão pelo que faz. E é isso que a gente quer continuar fazendo em 2026 e um monte de ano aí pela frente. E a gente mostrou ontem um mosaico no final com imagens dos jornalistas que iniciaram no Jornal Dia. E é importante destacar, Renata, que o Jornal Dia, como foi frisado ontem, não foi fundado pelo Coronel Otávio Miranda. Quer dizer, o Coronel Otávio Miranda era militar, era uma pessoa que tinha carreira militar, mas também tinha empreendimentos. E aí, quando ele foi para a reserva, ele resolveu comprar o Jornal Dia. No momento, e aí é importante destacar, que os jornais eram ligados a siglas partidárias, quer dizer, Jornal X era ligado a partido X, Jornal Y ligado a partido Y. Então, você não tinha, naquele momento, um veículo que se apresentasse como independente. Então, o Coronel Otávio Miranda adquire, o jornal saía 3 vezes por semana, me parece. Ele determinou que a tiragem fosse diária. Sim. Então, assim, modernizou, foi uma pessoa responsável por uma revolução. Porque naquela época, você, de 3 vezes por semana, circular todos os dias, você mudar o parque gráfico, dizer, olha, a partir de agora, nós não somos ligados a partido A, a partido B, a partido C, é um jornal independente que vai tratar de tudo. Então, foi também um divisor de águas no aspecto jornalístico, não só do empreendedor, mas também de alguém que teve uma visão jornalística. E se você buscar nesse mosaico histórico de cada jornalista que apareceu ali, tem vários outros, todos que passaram por aqui, todos que estão aqui, abraçam esse princípio. Sim. Eu entendo que o Coronel Otávio Miranda, ele foi um capítulo à parte nessa história toda, e um capítulo muito importante, né? Há pouco tempo atrás, quando a gente comemorou o centenário do Otávio Miranda, que eu realmente fui pesquisar, fui responsável por esse projeto do centenário dele, é algo impressionante. A visão, o desprendimento, a questão da visão empreendedora, era um desbravador e tinha um amor por esse estado, assim, que a gente vê em poucas pessoas, em poucos empresários. Assim, é de se admirar o que foi feito de legado daquela figura, daquele senhor Otávio Miranda. Se a gente for imaginar que nesse período que ele comprou o jornal, a gente estava em plena ditadura militar e ele, como uma figura do Exército, está à frente desse periódico e manter a firmeza de uma neutralidade política é realmente um capítulo à parte da nossa história, um homem admirável. Agora,
o Jornal o Dia, não só como veículo, é importante, mas é preciso considerar também, Renata, que o Jornal o Dia também formou muitos jornalistas que depois se destacaram em outros veículos, se destacaram fora do Brasil. O Jornal o Dia sempre foi uma escola. Sempre foi uma escola, sempre foi referência nas universidades, tanto estadual como federal, sempre foi pauta dos professores. A gente viu passar aqui, meu avô, doutor Valmir, muito mais do que eu, obviamente, mas vimos passar aqui, vimos crescer mesmo, não só profissionalmente, mas fisicamente, pessoas que chegaram aqui como estagiários, meninos ainda, e se transformaram em grandes jornalistas que hoje ainda têm o nome em destaque em outros veículos. O Mussolini e os Oswald chegaram no início de carreira. Exatamente. Dois meninos aqui e fizeram sua história toda no Jornal o Dia. E é outra coisa que a gente, nesses momentos que a gente faz uma comemoração como essa, como é a data de 75 anos, a gente acaba todo santo dia fazendo o nosso trabalho e com o cotidiano não se dá conta do quanto a história do Jornal o Dia impactou as pessoas, do quanto o que foi feito aqui nessa redação, o que foi impresso aqui nessa rotativa, mudou a vida das pessoas, né? Nesses dias de comemoração que a gente tem recebido essas pessoas, está renovando o espírito de gratidão e de muito orgulho de todos nós aqui, de quem chegou agora, de quem chegou há muito tempo, o quanto o Jornal o Dia mudou, faz parte da vida da gente e representa a gente muito bem no nosso estado, com muito orgulho. E o Jornal o Dia continua, como eu disse, tem a versão online, óbvio. Na assinatura, por exemplo, você pode optar pela versão online, mas a versão papel continua sendo impressa e continua sendo distribuída para todo o Piauí e vários estados do Brasil. Renata, 2026 não só marca os 75 anos, mas não é só uma comemoração, não foi só um jornal, o Jornal Dia News, que foi especial sobre o Jornal Dia, mas é uma comemoração de um ano inteiro. De um ano inteiro. Esse ano, pela primeira vez, a gente vai poder falar que o Grupo Dia está em todas as plataformas físicas e digitais e de forma muito eclética. A gente entende que a nossa mídia, o nosso jornalismo, ele hoje abrange todos os nichos de público. Do mesmo jeito que o senhor de 70, de 60, de 80 anos não abre mão de ler o seu jornal no papel, de receber ele de manhã cedinho, né, com a profundidade da notícia, com aquela imagem e com aquela informação um pouco mais detalhada, a gente vai ter aí novas versões de mídias como podcasts bem elaborados e com a produção muito bem feita e muitas outras coisas que a gente vai soltar no decorrer do ano, que sempre vai contemplar o jornal, que sempre vai usar esse grande guardião do nosso grupo como uma fonte de pesquisa e de conteúdos para as outras plataformas. E nós temos lançamento de livro, tem exposição, tem também reportagens especiais, diversas ações de faculdades. É um trabalho que vai ser feito de comemoração dos 75 anos até dezembro desse ano. E também campanha de assinatura, são várias etapas que vão ser desenvolvidas até chegarmos o mês de dezembro. E interessante, Renato, você falou, olha, o Grupo Dia, o Sistema Dia é multiplataforma, mas o multiplataforma não é só, por exemplo, pegar o Jornal Dia News e transmitir pelo YouTube. Isso é uma obrigação, né? Quer dizer, não é um feito de se dizer, mas quando você fala a digitalização, são produtos feitos para a internet, diretamente para a internet, como podcast, como vários programas que estão sendo preparados para desenvolver um conteúdo totalmente digital, só para digital. E com recortes, e com enquadramentos, e com linguagem para aquele público que está no digital. A ideia de ser 360 graus é falar com cada persona de acordo com o seu perfil, com a sua idade, né, com a sua classe social, com a forma com que ele interage com a mídia
como um todo, como ele consome o seu conteúdo. Então, a ideia é a gente chegar em toda a população de acordo com o seu perfil e da maneira que ele gosta de ouvir e de se informar. E aí, lembrando quem nos assiste, e tudo isso vai ser divulgado em todos os veículos, cada produto, como cada etapa do projeto vai ser levada ao ar, vai ser, como é uma redação integrada, como é um sistema de comunicação integrado, também a TV, o rádio, o jornal, todos vão divulgar também esses produtos. E eu aproveito também para dizer a você que está nos acompanhando que o Jornal Dia News vai passar por algumas alterações que nós planejamos, pequenas alterações, e com uma surpresa que só vou revelar quando estiver pronto. É uma surpresa que é nessa área que a Renata falou, digital, enfim, ligada, esse ano especificamente, ligada exclusivamente à eleição, mas que depois do período eleitoral vai ser feito em relação a outros temas também, que é um passo que a gente vai dar no Jornal Dia News para melhorar o produto e levar até você a melhor informação. Renata, obrigado, eu agradeço muito pela presença e volto sempre para a gente atualizar quem nos acompanha desses avanços de cada etapa. Pode deixar. Eu quero dizer que nosso slogan, né, nossa frase, nosso bordão de 2026 vai ser repetido muitas vezes. O que marca o Piauí fica impresso aqui nas páginas do jornal. Você assiste aqui na TV O Dia, você vai ler, você vai ouvir na rádio. Então, durante todo esse ano de 2026, vem muita novidade aí do Grupo Dia. Pode esperar. Obrigado mais uma vez.